E ele, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande e vai passar as grandes informações sobre esse negócio. Marcelo, primeiro eu queria agradecer você, o Nino. Muito obrigado. Vocês também que vieram aqui, né? Pegaram uma coisa mais preciosa que é o tempo para vir aqui escutar a gente. A gente tem, hoje eu represento um grupo de investidores, né? Eu represento a Blue Empreendimentos. Nós somos um grupo, hoje a gente recebeu essa notícia, né? A gente fez uma pesquisa de mercado. De cada 5 unidades vendidas em Curitiba, uma é minha. Então nós temos um grupo muito arrojado, muito forte, né? E é uma satisfação poder fazer amigos, né? Compartilhar um pouquinho do que a gente vive, vivencia dentro desse mercado. Eu vou apresentar um pouquinho da nossa empresa, porque assim, como comprar imóvel na planta, você tem que saber da onde, quem é essa pessoa, o que eles estão fazendo. O imóvel na planta, ele tem um potencial de valorização muito maior que o imóvel usado, porque o imóvel serve para atender hábitos, necessidades e comportamentos. E nos últimos 30, 40 anos, os hábitos, necessidades e comportamentos mudaram demais da conta. Eu sempre falo que nós não somos o fim, nós somos o meio. Nós somos o meio disso, talvez o início, né? Porque quando a gente pega toda a evolução que acontece, a gente estava trocando ideia, né, parceiro? Há 100 e pouquinhos anos atrás não tinha um carro, não existia um carro, né? E se a gente levar toda a evolução que acontece, principalmente em cidades como Curitiba, dados de mercado, né? Há 40 anos atrás, quando eu estava nascendo, essa capital tinha 800 mil pessoas. Hoje a gente tem 1.800.000 pessoas disputando o mesmo lugar. Curitiba hoje, 99% do seu território, ele é urbano. Tudo que a gente come, tudo que a gente não é daqui, vem de fora. Então Curitiba não vai mais para suas laterais, ela começa a vir para cima, né? A nossa empresa é uma empresa que já começou no mercado desde 2008, já entregamos mais de 15 mil unidades, né? A gente era muito forte no Minha Casa Minha Vida. E hoje a gente mudou o nome em relação à nossa bandeira e a gente tem um plano de expansão bastante interessante. Eu vou contar um pouquinho para vocês. 17 anos de história, mais de 1 milhão de metros quadrados construído, 1,4 bilhões de VGV, valor geral de vendas, que a gente fez aí nos últimos 3 anos. Como um grupo de investidores, né, que trabalha com incorporação, e eu já vou falar, né, existe uma diferença muito grande entre construtor e incorporador. O construtor é quem vai colocar o tijolo, quem vai fazer a matemática. O incorporador, a figura do incorporador é aquela figura que pensa, que entende o mercado, que entende movimentações de mercado. Então meu dia inteiro é isso, entender para onde vai o mercado. Eu exploro o mercado através de alguns braços, né? Hoje eu tenho Plaza Fácil, né? Plaza Fácil são esquinas, malls comerciais, a gente tem mais de 211, se não me engano. 200 e poucas lojas que a gente aluga, que dão pra gente renda recorrente, né? Isso é bastante interessante. Tem a bandeira da Início, né? A Início, através de pesquisas de mercado, apontam que, né, pessoas com renda baixa hoje é a grande maioria da população, né? E essa população é a que menos tem possibilidade de comprar. Hoje a gente lançou um produto junto com o Eric, né, um produto Minha Casa Minha Vida, a basicamente 3 quilômetros do centro de Curitiba. O próximo Minha Casa Minha Vida ele fica a 8 quilômetros do centro de Curitiba. Curitiba é uma das capitais que menos lança Minha Casa Minha Vida. Não é porque é uma cidade ruim, é que não cabe o produto aqui, o custo do terreno é muito alto. E Curitiba, pasmem, é uma cidade muito pequena, não em número de habitantes, eu estou falando em número de território, em espaço de território. A gente pegar o mapa, são 20 quilômetros de um lado para o outro, uma linha reta, né? São 20 quilômetros de um lado para o outro e 15, né, nas suas laterais. Então é uma cidade muito pequena, em que ela não vai mais para sua lateral, né, Cone? Que ela só vai para cima, essa cidade, e aí é onde começa o preço a ficar caro. E aí existem alguns processos que começam a existir em toda grande cidade. Um processo, não sei se alguém ouviu falar, é um palavrão meio estranho, mas se chama gentrificação. Vocês já ouviram falar disso? Vocês não, vocês já, eu sei que vocês já. Mas os nossos amigos que estão chegando, gentrificação, vocês já ouviram falar? Começou em Balneário Camboriú lá... Não, a palavra já existia, né? Mas para dar um exemplo, Balneário Camboriú começou há 30 anos atrás. Que era o que era Balneário Camboriú? Um filetinho de praia. Aí algumas pessoas com muito poder aquisitivo começaram a mudar aquela região. E o que aconteceu num linguajar bem popular, até me desculpe, o pobre foi expulso para as marginais e o rico dominou a área central. Hoje, pasme, uma pessoa com 3 salários mínimos, né, 3 salários mínimos, não tem a mínima possibilidade de comprar um imóvel em Curitiba. Na verdade, 4 salários mínimos é difícil ela conseguir ter o acesso. E quando a gente fala da grande classe trabalhadora, da grande massa trabalhadora,
abaixo de 4 salários mínimos, eu estou falando de mais de 70% das pessoas que trabalham. Vocês têm noção do que é isso, gente? 70% das pessoas que estão nos servindo no dia a dia não têm possibilidade de comprar um imóvel. Em Curitiba isso é surreal. Elas vão comprar em Fazenda Rio Grande, Almirante Tamandaré, Pinhais não compra, né? Minha Casa Minha Vida em Pinhais já ficou muito caro. São José dos Pinhais também, basicamente muito pouco, só lá na borda do campo, lá para frente. Então essa é a matemática que a gente vive na nossa cidade hoje, e nós somos um grupo que investe muito nessa cidade, muito em Curitiba, somos um grupo local, somos daqui, a nossa sede fica a 1 quilômetro daqui, 1 quilômetro literalmente, a gente está ali naquela sede há 15 anos, viemos aqui, viemos para ficar. Então essa é uma parte da início, aqui eu tenho Blue Projetos Especiais, então além da primeira moradia, da bandeira início, que eu exploro muito, né, que é uma necessidade básica, eu tenho uma outra vertente do meu grupo que a gente trabalha com compactos de alto padrão. Para uma outra demanda, para uma outra vertente, para uma outra mudança de hábitos e comportamento, que é o short stay, que é as pessoas hoje que são nômades digitais e que têm a possibilidade de viajar o mundo e trabalhar através de um celular, né? Poder estar em Joinville, poder estar em São Paulo e trabalhar. Se a gente pegar a nossa história até da nossa evolução como ser humano, andar de avião na década de 90. Quem que andava de avião na década de 90, meus amigos? Classe A, classe A+. Hoje em dia, qualquer pessoa vai ali na CVC 18 vezes no boleto, ela tem possibilidade de andar, né, de avião. Então a gente explora muito esse ser humano que ele não está mais no local, ele está viajando para todos os lados e aproveitando, né, a coisa mais valiosa que existe, que é o tal do tempo. Tem coisa melhor que viajar? Não sei, alguém sabe ter uma nova experiência, né? Conhecer uma nova cidade, conhecer uma nova cultura. E aí é um fenômeno que começa a acontecer. Claro, não em todas as cidades, não tem como eu fazer um compacto de alto padrão no Cajuru, no Uberaba, não existe demanda para isso, eu tenho que fazer na região central, em áreas nobres, para que atenda essa demanda. Então é um braço da empresa, né, que a gente trabalha fazendo os nossos produtos com vários parceiros. Tem uma veia também que a gente injeta capital, né? Eu sou um grupo de investidores, são 127 investidores, cada um com 5 milhões de reais, um cheque em branco lá, e a gente procura boas oportunidades de investimento. Alguns investimentos que a gente faz em alguns players, né? Não sei se vocês já ouviram falar da GT Building, construímos 2 prédios em conjunto com ele, o Maison Alto da Glória. Na verdade não, a gente não construiu, a gente só injetou capital, né, nesses projetos, que é o Maison Alto da Glória e o Explorer, que foi colocado agora. A Laguna é uma outra incorporadora muito renomada em Curitiba, que a gente trabalhou junto. A gente está construindo um prédio que se chama BIOS, não sei se algum de vocês já ouviu falar do BIOS, um prédio muito bacana. A pirâmide, né, a pirâmide etária do Brasil, ela mudou, ela tinha uma base muito larga, muito jovem e pouco velho. Essa pirâmide ela começa a se inverter, né? Então eu tenho poucos jovens e muitos velhos, é isso que os estudos mostram pra gente, e a gente injetou no BIOS, e o BIOS é um projeto muito doido, porque assim, só entra lá, só mora lá quem tiver 60 a mais, né? Então é um projeto com nicho específico de mercado, né, e que a gente está trabalhando também em conjunto. Tá vindo o BIOS 2, vocês sabiam disso? Tá vindo o BIOS 2 já para atender. É isso aí. Então aqui é onde é a nossa base, né? Blue Projeto Social, aqui a gente tem uma escola que a gente ajuda, 1% do que a gente consegue obter de recursos a gente repassa para eles. E aqui é a HB, né, que é a empresa que trabalha com a comercialização, onde todos nós fazemos parte dessa empresa. Eu vou contar rapidamente, tá, um pouquinho do nosso portfólio, do que a gente colocou no mercado, né, para fazer o link. Espero ser o mais breve possível. E por favor, falem comigo, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estamos entre poucas pessoas, vamos conversar para não ser um monólogo. Mas esse aqui foi o primeiro AIA que a gente lançou. AIA não é um produto, é uma linha de produtos pensado em compactos de alto padrão que nasceram para te dar rentabilidade através do short stay do Airbnb. Esse empreendimento foi o primeiro empreendimento que vem na sua convenção de condomínio preparada para o Airbnb short stay. Eu vou fazer uma vírgula aqui, vou fazer um parênteses, tá? O short stay, o Airbnb, o Booking, ele é uma febre mundial. Porque a gente fala que é da economia compartilhada que começou a acontecer no mundo. Para dar um exemplo da economia compartilhada, eu vou falar do Uber.
do táxi. Para uma pessoa... cadê? Ele era taxista alguns anos atrás, né? Para você poder fazer o trabalho, irmão, né? De ter um táxi e dirigir. Pega o Cova aqui, leva o Cova pro centro. Quanto que você tinha que pagar numa placa de táxi há 10 anos atrás, 15 anos? 350 mil com a rádio táxi. 350 mil reais. Não é o preço do carro. Você tinha que pagar a placa, né? Mais o carro, mais a plotagem, mais não sei o que, mais não sei o que, para fazer o serviço de... Como é que é teu nome? Dicleia. Eu pego a Dicleia aqui, levo a Dicleia para casa e tá tudo bem, ganho um valor nisso, transporte. De repente alguém teve uma ideia muito simples, na verdade, hoje parece simples, mas antigamente não. Tem GPS, tem a minha amiga aqui, ele tem um carro normal e ele vai prestar o mesmo serviço com 30%, 40% menos. Uai, há 10 anos atrás não era tão comum andar de táxi. Hoje em dia todo mundo pega um Uber, porque tem hora que é muito barato, muito cômodo, muito ligeiro. Então esse é o princípio da economia compartilhada. Quanto vale uma lago, por curiosidade, você sabe hoje? Quanto você está valendo? Hoje você pode mais pegar, eu acho, uma. O mundo... Mas só fazer um adendo. Por favor. Eu trabalhava na Rádio Táxi Sereia na época, era mais ou menos esse valor, ela tinha bastante convênios, então valia muito. Eu encontrei o presidente da rádio na época. Ele está trabalhando hoje com seguro, esse seguro que não é seguro, como é que fala? De cooperativa, né? Cooperativa. Esse seguro de cooperativa, ele falou que está com as 2 placas dele encostadas. Então o mundo muda, né? O mundo muda, está mudando, vai continuar mudando, né? Antigamente as placas de táxi eram de 2 ou 3 empresas e hoje várias pessoas podem ter seu micronegócio e obter, né, sua renda, seu salário e tudo mais. Esse é o princípio da economia compartilhada. Assim como o short stay que eu falo hoje, ele é um princípio de economia compartilhada. Aqui vocês estão cara de ser gente chique, mas algum de vocês já alugou algum imóvel na vida? Fiador, lembra desse negócio? Dá um fiador aqui, para daí ter que fazer o contrato, e nananã. O mercado imobiliário sempre foi extremamente burocrático. Mas claro, a posse do imóvel, tudo advogado, né? A pessoa entra no imóvel, não quer sair, tem que ter vários cuidados, né, para isso acontecer. Mas o mesmo princípio da economia compartilhada que aconteceu com o Uber, ele começa a acontecer agora, né, com o que fala do Airbnb, né? Airbnb, ele nasceu em 2008 com uns malucos, acho que foi na Flórida, se eu não me engano, fazendo colchão de ar e dando café da manhã para as pessoas que iam lá para a Flórida passar um ou outro dia. E o Airbnb hoje movimenta, eu vi uma reportagem de 300 bilhões de reais mundo. Esse negócio de pessoas vindo, ficando num lugar, viajando para cá, viajando para lá. E aí, vamos pensar no seguinte, vamos imaginar que estamos lá 10 anos atrás, vocês não eram de Curitiba e vocês estavam vindo para um evento aonde vocês iam ficar, aonde vocês iam pernoitar. Se você tivesse um parente, você ia ficar na casa do parente, caso contrário, você tinha uma única opção, um hotel. O mundo mudou, continua mudando, e aí hoje existem empreendimentos que com 2 ou 3 cliques você escolhe a rua que você quer ficar, o que tem o prédio, se ele tem academia, se ele tem piscina, se ele está próximo da onde você vai ficar, se ele vai te trazer a experiência diferente. Isso aqui é um prédio de mais de 30 pavimentos. Isso aqui é um rooftop com vista para toda Curitiba. No 30º pavimento são cento e quantos metros de altura? 35º ele tem 135 metros. 135 metros de altura. Quem que já esteve tão alto assim? Gente, estar num lugar como esse, ele realmente é muito diferenciado, né? É você estar no ápice, é você ser merecedor do bom e do melhor. E empreendimentos como esse, como a linha AIA, nasceram para essa demanda. Porque hoje, antigamente, né, os imóveis estavam com algumas redes hoteleiras, algumas pequenas redes hoteleiras, né, que dominavam toda a questão de locação por temporada. Hoje em dia, depois da febre do Airbnb, acabou, meu parceiro. Os hotéis hoje eles estão tendo que se adaptar, eles estão tendo que criar hoje experiências, trazer outras coisas, né? Porque é o seguinte, agora nós, réis mortais, temos acesso a comprar um imóvel como esse e fazer esse imóvel trabalhar para a gente de uma forma muito inteligente, principalmente como capitais como Curitiba. Quando a gente fala em rentabilidade, em locação, vou fazer uma comparação bem simples, tá? Mas uma locação tradicional, ela te dá renda recorrente,
para o resto da sua vida e mais a valorização do imóvel. Só que uma locação tradicional, ele vai girar, dependendo do imóvel, no 0,4%, 0,5%, 0,6%. Uma casa no Jardim Social hoje, que vale 3 milhões, dificilmente você vai ter 0,25% de retorno, porque não tem tantas pessoas que querem alugar uma casa tão grande de frente para a rua. Segurança, né? Casas de rua hoje não são tão bem-vindas, não são tão bem vistas. O mundo mudou, continua mudando e vai continuar mudando. Então o Airbnb, ele vem nesse momento de mercado, ele vem para atender realmente isso, trazendo uma rentabilidade, dependendo do momento, a 0,8, 0,9. Vocês estão sabendo que está tendo um show hoje aqui? Linkin Park. Milhares de pessoas, gente vindo de fora, de tudo que é canto. Alguém tem o aplicativo do Airbnb? Se não tem, depois vocês baixem, Aberto ali? entrem e dêem uma olhadinha num raio de até 2 ou 3 quilômetros da onde está sendo o show, para vocês verem o valor da diária que está acontecendo. Porque o mercado no mundo, ele funciona através de uma pequena lei. E todos os mercados, oferta e demanda. Quando eu tenho... Opa, fala, meu. Passando do raio, você vai tentar buscar em Curitiba, hoje vai estar quase em 0 unidades disponíveis, vai pegar em Pinhais, vai pegar cidades próximas para ter alguma opção. E tudo com preço elevado. Aqui já acabou. E o pessoal tem medo que essa demanda... Com tanto... É que é uma coisa nova. É uma coisa nova. E a gente entende isso, né? Porque você é um advogado, teu negócio é lá. O senhor trabalha com móveis? Legal, teu negócio é móveis. E às vezes você não consegue ter essa visão do que é o mercado imobiliário, né? E é por isso que a gente está aqui, né? O nosso trabalho é muito mais educacional, de levar as informações que uma grande incorporadora tem, que uma pesquisa que eu pago 100, 150, 200 mil reais, que é uma visão macro do negócio, para trazer hoje para vocês e fazerem vocês compreenderem vamos falar, essa veia de investimento também. Porque eu não falo de vocês colocarem todo o seu dinheiro em imóvel, mas uma boa parte sim, você tem que colocar. Arranca o imóvel de lugar, eu quero ver, né? Os antigos falavam, né? Quem compra terra não erra, e realmente. Só que hoje existe uma ciência em relação a essa terra. Qual lugar de terra vai valorizar mais ou vai valorizar menos, né? Hoje, para você comprar um imóvel, eu estava falando, né, existem duas regrinhas, né, que você pode encontrar. Ou você encontra uma região extremamente adensada, que já passou por um processo lá atrás de gente vindo, de colocar loja, de colocar isso, de colocar aquilo, de criar movimentos para a pessoa vir. Vamos falar uma região adensada hoje, Curitiba, Batel, Champanhar, né, o centro, né, uma região adensada. E ou você pode encontrar uma micro-região com grande potencial de desenvolvimento. Há 15 anos atrás, quando eu entrei no mercado, o Ecoville estava praticamente nascendo. Eu vendi metro quadrado lá, 3 mil, 2.800, né? Em 15 anos, o que virou o Ecoville, o Campo Comprido, que fala, o Cancún, né? Hoje tem um Palácio Luminal, um dos prédios mais caros, mais tops de Curitiba. E isso aconteceu em 15 anos, no mundo que está aí há milhares de anos, né? Então, essa é a matemática, essa é a ciência que a gente encontra através dos imóveis. Eu venho de uma cidade, estava contando pro meu camarada também, que chama Japira. Você chega lá e Japira, de tão chato que é, são 5 mil habitantes. Lá não existe pressão demográfica, não existe fábrica, não existe emprego, não existe o porquê a sair daqui de uma capital para ir morar numa cidade do interior. Na verdade é o contrário. As pessoas numa cidade do interior sonham em estar na capital. Sou exemplo disso, gente. Eu tava lá em Japira bem doido. Nossa, Capitar, Curitiba, lá tem emprego, lá tem oportunidade. Lá eu posso encontrar com pessoas chiques e desenvolver minha mente. Olha o que aconteceu. Realmente, Curitiba me transformou na pessoa que eu sou. Estar no mercado imobiliário me transformou em outro ser humano. Porque, claro, a gente está falando com pessoas com poder aquisitivo, 10, 20, 30 salários mínimos, que tem um pouquinho mais de cultura e isso vai expandir. Mas, enfim, deixa eu focar aqui, senão eu vou enrolar vocês até meia-noite. Esse aqui é o Aya, primeiro produto que a gente lançou no mercado. Isso foi que ano, Koenig? 23, esse já é o segundo. Ah, é o segundo, perdão. Tá aqui. Esse aqui é o Emiliano, 22? 23. Finalzinho de 2023, foi o primeiro empreendimento da linha Aya. 533 unidades, 90% vendido, basicamente na largada. Produto bem interessante. Também, Emiliano Perneta, 256, né? A gente vai entregar em outubro de 2027. Ele tem tudo isso que eu falei, toda essa infraestrutura e principalmente aquela regrinha
né, na convenção de condomínio falando, esse prédio nasceu por Airbnb, e ponto, acabou. Não tem como mudar essa convenção. Diferente desse prédio que a gente está, né? Hoje talvez o Marcelo, se ele ficar uns dias fora, né, e vocês ficarem uns dias fora, vocês vão alugar, colocar lá no Airbnb e vão colocar para a gente entrar aqui e poder ficar. Só que às vezes o vizinho, puxa, fez uma festa, não gostou, né? E isso vai impossibilitar. Rio de Janeiro, a orla do Rio de Janeiro hoje, baixaram uma lei no Rio de Janeiro lá falando, acabou Airbnb na orla, parceiro. Acabou Airbnb porque as pessoas não estão tendo lugar para morar. As pessoas que querem ficar, morar no Rio de Janeiro, não tem. Baixaram uma lei lá que agora os condomínios vão ter que ter uma ata, vão ter que registrar essa ata na prefeitura, sendo que permite ou não permite Airbnb. Por quê? Porque é uma febre. Grandes lugares, Europa, Louvre, né? Você tem limitadores de Airbnb, limitadores de quantidade. Porque o que acontece? O Airbnb é febre tão grande que as pessoas dominam e todo mundo aluga aqui e as pessoas que querem morar estão sendo cada vez mais afastadas. E aí é onde existem os limitadores e aí é onde começa a acontecer necessidade de produtos que atendam às novas demandas, novos hábitos, novos comportamentos dos novos seres humanos que estão vindo para cá. Não é para mim, não é para você, talvez não seja para você. É para essa nova geração que está vindo. Reparem como muda o comportamento dos 20 menos. Totalmente diferente. Eles nasceram com o celular na mão. Eles pensam de outra forma. Fala para eles ficar trancados em casa. Nada, eu quero é viajar. Eu não quero nem saber dirigir, mas eu quero ter experiências. Eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer o mundo. Claro, eles já conhecem. Por aqui, uma boa parte, mas conhece através disso. Eles querem vivenciar a experiência. E é por isso que empreendimentos como esse fazem cada vez mais sucesso dentro do mercado. Temos 49 unidades, esse aqui é o Aya Carlos de Carvalho, a maior obra que vai ser construída em Curitiba, 60 mil metros quadrados de obra. A gente lançou esse empreendimento com 882 unidades, e hoje eu tenho apenas 176 unidades, né? Agora, quanto tempo, Conic? 30 dias? 30 dias. 40 dias, né? Do lançamento, pré-lançamento e tal. 40 dias eu coloquei o Aya Amintas de Barros. A mesma linhagem, o mesmo produto, num outro endereço. Esse endereço aqui é um endereço bastante interessante. Em 30 dias de plantão aberto, chegamos a 50% de unidades vendidas já, né? Tamanho a demanda que existe. Só para vocês terem noção, quando a gente fala de um empreendimento como esse, um altíssimo padrão, 2, 3 milhões, chega no final da obra e eles não venderam, às vezes 60%, 70%. A gente vende no primeiro ano, geralmente, quase todas as nossas unidades. Isso chama demanda. Então esse aqui é o Aya Amintas de Barros. Conhece o Círculo Militar? Conhece o Círculo Militar? Na frente do Círculo Militar, do lado do passeio público, um empreendimento onde não tem nenhum concorrente, no raio de 1 quilômetro, não tem nenhum lançamento nessa região aqui, e a gente está na tabela zero ainda, a gente não teve aumento de preço. Kowalski, o que é aumento de preço? Vamos lá, eu sou um incorporador, eu não estou fazendo isso por caridade, eu estou fazendo isso por dinheiro. A partir do momento que eu alcanço o número X de venda, 60% das vendas, por exemplo, num Aya Amintas de Barros, eu tenho dinheiro suficiente para construir 3 anos de obra. Sabe o que acontece quando eu chego a 60%? Gatilho o preço. Porque daí eu vou ganhar mais dinheiro, não preciso vender, eu já tenho o dinheiro em caixa, eu gatilho o preço. Chega a 70%, 80% de venda, gatilho o preço de novo. Eu estou aqui para fazer a margem girar. E se tem uma demanda que está acontecendo, chegou a 90%, gatilho de novo. No Emiliano eu cheguei a 90% e falei, chega, não quero mais vender. Chega, eu vou realizar o meu lucro lá na frente. A tabela subiu um monte. Pô. Teve 3 gatilhos, né? 3 gatilhos. E o último foi o mais forte. Falei, não chega, não quero mais vender, tá bom, 90%, né? Deixa esses 10% valorizando, ganhando INCC para mim. Então é assim que é o jogo de incorporação. Quem chega cedo, bebe água limpa, né? E mercado imobiliário é aquilo, né? Ele é muito diferente de uma commodity como isso aqui. Eu posso pegar essa commodity agora, pá, quebrar aqui, saio agora, vou ali no Shopping Barigui, compro outro igual ou até melhor. Teve um prédio que lançou em Curitiba que chamava Universe Life Square. Algum de vocês ouviu falar desse empreendimento? Já ouviu falar, Nino? Irmão, era o prédio mais alto de Curitiba, 42 pavimentos, e lá em cima, no topo, tinham 18 duplex. E os duplex, eles tinham a vista tanto para cá quanto para cá. Meu amigo, hoje você tem que rezar
para alguém querer vender uma unidade e você ter a possibilidade de ter uma unidade duplex no Universe Life Square com uma vista 360 para toda Curitiba, numa localização única, do lado do Shopping Omar ali. Não tem outro. Não tem outro. Então é isso, o imóvel é aquilo. A partir do momento que ele tem um dono, você tem que rezar para alguém querer vender e você poder obter esse recurso, para poder obter esse imóvel. E nesse momento, enquanto o imóvel está na planta, você escolhe posição, luz, andar, o que você quer investir para alocar, quer investir para... E é esse o momento certo de pegar um imóvel como esse. Hoje eu tenho 290 unidades desses empreendimentos aqui e ainda estamos na tabela zero, tá? Aí eu lancei esse aqui um pouquinho antes, foi esse ano que eu lancei o Civitas, 130 unidades, o HIT é 120, né? 130 unidades, hoje eu tenho, não tenho 22, eu tenho 17 unidades. 17 unidades disponíveis desse empreendimento. Em 6 meses, basicamente, a gente... Junho para julho, 90 para 120 dias. É isso. 150 desde o empresamento. 90 em 30 dias. É sobre isso. Também, eu estou na Rua da Glória, eu estou no Centro Cívico, um produto que nasceu para Airbnb, derreteu. Aí eu tenho o Hit Home, que é o mesmo produto do outro lado da rua que foi vendido antes. Esse aqui, hoje eu tenho 4 unidades disponíveis desse empreendimento aqui também, Rua da Glória, no Centro Cívico. A gente entrega em dezembro de 26. Aqui eu tenho o Ibiza, né? Na verdade ele está aqui, mas basicamente eu tenho uma unidade só. Esse empreendimento ele já está entregue, né? E para quem não acredita de investimento na planta, eu vou contar uma história. Eu e o Cone, que a gente lançou esse empreendimento junto. Nós lançamos esse empreendimento junto. Isso foi em 2022. Finalzinho de 21, começo de 22. 27 de janeiro de 22. Irmão, o que seria da minha vida sem você, velho? O cara Não, ele é engenheiro, velho. Tem os números aqui, ó. Eu já sou meio ruim de número. A gente começou a vender lá, tinha unidade, a gente vendeu por 160 e alguma coisinha. 7.500, 7.800 reais o metro quadrado. Agora a gente tem a última unidade, 608, né? A gente está trabalhando uma média de 13 mil reais o metro quadrado. Na planta, esse imóvel, Opa. Tá atrás. Esse imóvel aqui praticamente dobrou de preço. E aí aquilo, né? Uma das coisas mais interessantes para o investidor se chama TIR. Alguém de vocês já ouviu falar de TIR? Taxa interna de retorno? A matemática é a seguinte, não é quanto dinheiro eu coloco no negócio, assim, quanto dinheiro vai me retornar em quanto tempo. A pessoa que comprou o Ibiza a 160 mil reais, presta atenção nessa conta. O cara que comprou o Ibiza há 3 anos atrás, a 160 mil reais, ele teve que dar 30%, né? 30%, vai, faz a conta, engenheiro, me ajuda. 160, 30% dá quanto? Vai dar 16, 32, 48. em mãos quebradinhas. Presta atenção, esse ser humano que comprou, ele pagou 48 mil reais em 3 anos. 3 anos. O imóvel saiu de 160, vamos chutar, 300 mil. Ele pagou 48 e teve 140 mil reais de margem de lucro. Se o cara for esperto, e é o que eu faço hoje, porque eu não acredito em FGTS, não acredito em aposentadoria, não acredito no governo, ele pega e imobilia esse imóvel, financia. 160 menos 48 mil vai dar uns 120 mil que ele vai financiar, que ele financia com INCC uns 130 mil. 130 mil financiado dá uma parcelinha inicial do que? 1.300, 1.400 reais hoje? Decrescente, 1.300. Irmão, quanto está um aluguel hoje? Tradicional do Ibiza? 2,5. Tradicional, aluguel tradicional. Tem estúdio aqui que está dando 3.500 reais. Essa é a matemática que acontece dentro desses empreendimentos. Só entende quem confia, só entende quem compra, né? Graças a Deus, eu e o Cone, que a gente, além de trabalhar, a gente é investidor da Blue também, a gente compra os nossos empreendimentos e ganha. No Carvalho, né? Você comprou uma unidade? No Emiliano. No Emiliano. Comprou uma unidade muito exclusiva, a unidade vendeu tudo, porque aquela prumada legal, aquela planta diferenciada. Em que? 4 meses? 8 meses você dropou. Dropar é o seguinte, eu compro na tabela zero, espero gatilhar, aí eu coloco a venda antes do imóvel estar pronto. Quanto você colocou no bolso? Vai, estamos entre amigos, não tem problema. Nós não vamos contar para tua esposa. 105. Você não pagou 10. Em 8 meses? 8 meses. 8 meses? É. Que ganha? 8 meses. Claro, isso não é uma matemática para qualquer um, tá? Esse aqui é especialista.
Esse aqui é mestre, ele sabe escolher a planta, ele sabe escolher o andar, ele sabe escolher a unidade exclusiva, tem toda essa ciência que é necessária. Bom também para pagar os impostos. Com certeza, senão morre tudo na casca ali, né? Mas sofre, né? Acho que todos sofrem, né? Aqui, lembra que eu falei que existem regiões consolidadas e existem micro-regiões com potencial de desenvolvimento. Aqui é o Prado Velho, né? O Prado Velho, uma região que está do lado do Rebouças, né? Então a gente tem o centro de Curitiba, as áreas nobres que estão em volta do centro, Centro Cívico, Água Verde, Juvevê, papapá, todos os outros. Aí eu tenho o Rebouças e tenho o Prado Velho. Prado Velho fica do lado da PUC. Sabem a PUC? Conhece a PUC? 30 mil seres humanos, amigo. 30 mil seres humanos diariamente na PUC, entre manhã, tarde e noite. Aqui, pasmem, a locação por metro quadrado do Prado Velho é tão caro quanto do Batel. Demanda, oferta e demanda. Aqui a gente tem um terreno de 50 mil metros quadrados. Esse aqui é o novo Prado, é o Paiol, primeiro empreendimento. Eu vou pegar a chave do meu agora, em abril do ano que vem. Eu paguei... Nóis, Lino! Ó, não tô falando para me achar, mas eu paguei 330 mil numa unidade de 3 quartos. Se qualquer um de vocês me oferecer 500 mil reais, eu não vendo ela, porque eu não compro um 3 quartos hoje, aqui num 10º pavimento, por 500 mil. Na verdade, 3 quartos em Curitiba abaixo de 500 mil, irmão, esquece, não compra mais. Não compra mais. Você vai comprar lá na divisa de Curitiba, né? Lá na Caixa Prego, vamos falar assim. Em uma região a 3,5 km do centro, esquece. Nunca mais vai existir. Então esse aqui é um que eu vou entregar agora. Tenho 4 unidades desse aqui. Lancei logo depois. É um terreno de 50 mil, né? Então fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. Eu vou mudar a cara dessa região. Nós vamos colocar aqui mais de 900 apartamentos. 900 apartamentos. Imagina o que acontece com a região com 900 apartamentos. Mais 2 pessoas morando por apartamento. Eu estou falando de 1.800 pessoas. 1.800 seres humanos tomando café, comendo, indo no mercado, lavando roupa, bibi. Essa região ela se transforma rapidinho. Esse aqui é a segunda fase, né, dele. Eu tenho 69 unidades disponíveis hoje. Eu entrego em dezembro de 2027. Eu falo isso aqui? Cadê? Falo? Quer que eu fale disso aí? Isso é rápido. Vem aqui, me ajuda mais então. Fácil. Vamos adiantar pro povo também, que já fomos um tempinho e vamos adiantar já. Nossa, eu falo demais, né? Foi mal, gente, desculpe. Bom, os meninos acho que montaram para vocês uma apresentaçãozinha para falar um pouquinho de mercado. Mas para vocês entenderem o que foi a valorização, mas o Kowalski já adiantou bastante para vocês. Nosso gerente já mostrou tudo que valorizou. Vou só... Presta rapidinho aqui. Claro. Vou só... Para poder passar, eu vou voltar nos outros imóveis e a gente volta aqui para finalizar, que é 5 minutos. Só para vocês entenderem o que eu vou falar ali. Aqui, ó, quando a gente lançou 2 anos atrás, já valorizou 37%. Isso em 2 anos, tá? Quem comprou na tabela 0 comprou por 270, mais ou menos, e hoje está na faixa dos seus 370 para 380. Esse aqui já valorizou... Só um adendo, só para lembrar, né? A valorização é sobre o valor total que ele comprou, não sobre o quanto dinheiro foi investido no capital. Por isso que pode vir qualquer gerente de banco do meu lado e falar, irmão, comigo você não ganha. Porque para ganhar 100% de uma ação da Petrobras, você tem que investir 100% do dinheiro. Isso. Aqui não, você precisa investir uma parte, uma fração disso, para que você tenha essa rentabilidade. É aí onde a mágica acontece, é aí onde o dinheiro entra no teu bolso sem fazer muita força, que é a taxa interna de retorno. Quanto eu tiro do meu bolso, quanto me retorna, em quanto tempo. Nesse carinha aqui que a gente lançou no passado, foi em novembro do ano passado, já valorizou, em média, do projeto todo, estamos falando uma média de 15%, mas tem unidades ali que já passou mais de 20%, tá? Isso em um ano. Por quê? Porque a gente tem unidades de 2 quartos ali que foi vendido a partir de 11.900 e as mais baratas hoje, que está no mesmo aprumado, mesmo formato, que ainda tem lá umas 15 unidades dessa de 2 quartos, está hoje com basicamente de 11.900 com quase 14, tá? Acho que 13.700 e pouquinho o metro agora. Então a gente vai pegar uma unidade que era 560, está na faixa hoje de seus 650, 645, as mais baratas de 2 quartos com 50 metros. Então já valorizou bastante, 2 quartos valorizou mais e vai aumentar bastante ainda, porque a gente tem os vizinhos com 2 quartos vendendo a 17 hoje. Então todo o pessoal da região do Batel está vendendo a 17 lançamento, os mais baratos. Pronto, você acha 17, Life Space Curitiba, você acha Life Space
o Life Space Curitiba, a gente vai achar ali o Universe 16 para 17. A gente está vendo os lançamentos que nem Lang Turim, que veio aí já 20, né? Agora está 23. Tem o Coia da Piemonte pertinho, que naquela época, quando ele lançou um ano atrás, estava de seus 17 a 18, hoje está entre 20 e 21, e a gente lançou a 11.900, hoje está 13 e pouquinho. Então quem comprou já sabe, é aquela diferença que a gente olhou, saber o preço que você comprou abaixo do mercado, na hora que você quiser vender acima do mercado ou igual ao mercado, você consegue ter margem, consegue vender rápido. Tá? E aí, consegue ganhar dinheiro. Só para falar, né, a comparação, né, não dá para comparar uma BMW 2026 que acabou de sair do forno com uma BMW 1996. Eles até podem fazer o mesmo percurso, mas vai dar uma diferença gigantesca em como vai ser essa viagem. Isso é o mercado imobiliário, trazendo imóveis que atendam novos hábitos, novos desejos, novos comportamentos de seres humanos. O último que nós lançamos aqui ainda está na tabela 0, certo? A gente vem com outros lançamentos. Vou voltar aqui para a gente poder finalizar essa parte de informações, mas o Marcelo e o Nina colocou separado para vocês verem não só aqui o que valorizou, a gente vendo ali 18% de valorizações na região capital paranaense, né? O aluguel que subiu aqui, estamos falando de Curitiba toda, tá? Não estou falando central, nem de tamanho, mas em média ele já subiu para mais de 2 mil. Tanto que se vocês quiserem procurar hoje apartamento ou qualquer bairro, né? Região, hoje a gente não está conseguindo achar nada abaixo de R$2.000. Até estúdio hoje está abaixo de 2.000, está mais difícil de encontrar. Tá? A coisa que a gente achava 3 anos atrás, a 1.000, 1.100, e hoje é 2.200. É o mesmo preço de aluguel, o mesmo apartamento que a gente está trabalhando há 2, 3 anos atrás. E aqui a gente estava vendo o que era. Vamos ver. A mesma reportagem. Aqui está mostrando sobre a mesma reportagem do Valores, bairros mais procurados. Que é importante vocês verem aonde a gente está mostrando. Além dos bairros mais procurados que a gente está vendo para localização residencial em Curitiba, os mais procurados foram Água Verde, SIC, Bigorrilho e Portão, que é os que a gente está querendo apresentar para vocês hoje aqui. Tá? A gente viu, aluguel subiu mais do que o preço médio de venda que a gente está tendo residencial que expandiu aqui em Curitiba. E a gente está vendo aqui as atratividades que está tendo em Curitiba. Que nem o Cova falou para vocês hoje a gente está aqui com o show do Linkin Park em Curitiba. Não sei se alguém deu uma pesquisada. Na hora que a gente chegou, a gente estava brincando, mostrando para o pessoal, fazendo vídeo e procurando. Região que a gente viu o centro hoje, 2 quartos, eu coloquei com 1, com 2 e com 4 e 5 pessoas para fazer locação. Com 1 a 2 pessoas, está na faixa de 1.000, 1.100 a locação da diária hoje, né, por causa do show. Para 4 e 5 pessoas, está entre R$1.700 a R$2.000 a diária. Tá? Então, a diferença às vezes que você vai fazer lá um aluguel tradicional no 2 quartos no centro hoje, você está pegando mais barato hoje nas 4,5, mais ou menos apartamento de 50 metros quadrados. Um apartamento um pouco maior fica mais caro a locação ainda. Se você pega 2 dias assim de show, você já tirou o mês inteiro. É essa época geralmente de show, o mês de show, que é o que você consegue pegar o ápice, tirar um mês bem alto e a média sua anual fica entre 0,9% a 1%, você tem aquele mês um pouquinho mais de baixo e os demais podem ser aumentados. Tem alguns projetos, até do lado do nosso projeto ali do Amintas, que é o Hub Home da Tecnisa, foi entregado há 11 anos atrás já. O Hub, eu entrei já há 2 semanas atrás, entrei semana passada e entrei hoje. Há 2 semanas atrás não tinha nada. Não vou falar que hoje também não vai ter nada, mas há 3 semanas atrás a gente tinha projetinho de 2 quartos lá que você já estava pagando mais de R$1.000 a diária. Já não tem há 2 semanas atrás, já acabou, porque ele fica muito perto do Couto. Tá? Então acabou todas as diárias de lá. Os prédios na região mais próximos estão cobrando essa faixa de preço que eu passei para vocês. Tá? Um dos que nós vamos dar foco hoje, que é no Portão, que a gente tem uma tabelinha um pouco diferenciada para apresentar para vocês ainda, a gente viu a locação do Airbnb lá. O mais barato que a gente achou foi na faixa dos seus R$500, mas varia entre 500 a 1.080 que a gente viu ali. Tá? Essa época, hoje eu não achei nada no Portão, achei próximo, no comecinho do Água Verde, ali perto do shopping Água Verde, a gente conseguiu achar aí na faixa dos seus 600 a 1.080. Qual que é a diferença desse mais baratinho para o mais caro? Tamanho e qualidade. Ser bem mobiliado, ser aquele prédio legal, bem mobiliado, mais novo. Prédio que você vê novo, está cobrando ali de 50 metros quadrados, ele cobra na faixa de seus 1.000 e pouquinho. Aí o que tem 30 anos aquele prédio, o cara cobra bem mais barato e o apartamento é quase o dobro do tamanho. Mas por que ele cobra tão barato? Porque a mobília às vezes é aquela mobília da praia que o cara trouxe, às vezes é uma mobília desatualizada, às vezes a estrutura do prédio também é bem desatualizada, isso faz diferença. Imóvel também tem que ter giro.
Passou de 10, 15 anos, você começa a movimentar sua carteira. Começa a vender, comprar novos e fazer o quê? Pegar a experiência do momento, né? Porque imóvel também é momento. Com certo? certeza. Basicamente falando do Linkin Park, que é o dia. E aí a gente mostrou todas as informações. Marcelo, Nino, depois passe isso para vocês, tá? Para ficarem fácil, quem quiser saber. A gente tem umas informaçõezinhas aqui da Orulo, mas a gente vai adiantar que é só para falar para vocês a vazão, né? Porque o mercado de Curitiba está saturado. Basicamente, o que a gente lançou aí nos últimos 12 meses? Quanto tinha de estoque? 8.700 unidades. Hoje tem menos estoque. Ah, mas tá vendendo bem? Pô, se lançou 1.000, vende 1.000. Se lançou 2.000, vende 2.000. O que está dizendo aqui para nós? Que o mesmo estoque que a gente tinha 12 meses atrás, há um ano atrás, ainda continua a mesma coisa. A gente está num momento muito bom de venda, né, de imóvel. Então está um mercado bem bacana para esse trabalho. Nos 21 meses... Esse mercado, esse número aqui é um número bastante interessante para a gente entender a demanda que existe dentro do mercado de Curitiba. Isso aqui é o número de unidades, basicamente, que Curitiba lança, né? A gente lança em torno de 8.000 unidades e a gente recebe entre 15.000 a 20.000 novos moradores em Curitiba ano. Claro que, infelizmente, nem todas as pessoas ficam aqui, elas são expulsas, às vezes, para a região metropolitana. Mas a demanda a gente não consegue atender. Não conseguimos atender a demanda que existe por imóveis. Claro, não são todas as cidades, em Japira tá tranquilo, você pode lançar à vontade que vai dar nada. Mas aqui em Curitiba, meu parceiro, a gente lança, constrói e não atende a nossa demanda. Esse de 21 e de 32, e aqui o VGV. Explica isso aqui sobre ele. Isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui é muito interessante porque é o seguinte, ó, a gente sai de 8.000 unidades média de lançamento, a gente sempre lançou uma média de 8.000 unidades, só que o VGV é o valor geral de vendas. E aqui a gente está em 22. Ó, a gente sai de 6 bilhões, 7 bilhões para 10 bilhões. O que eu estou falando? Que o mercado de Curitiba saiu de as mesmas unidades, a mesma quantidade de unidade, saiu de 7 bilhões para 10 bilhões de reais. 2022 para 2025 são 3 anos. 1 bi por ano. 1 bi por ano que a gente teve de valorização média. Então a gente Isso tem é média, né? mesma quantidade de apartamentos de estoque, mas com basicamente 30% de valorização nas mesmas unidades, falando se a gente pensar na quantidade que o estoque tem ainda, né? Exatamente. Então é basicamente o que teve nos últimos anos que a gente teve de valorização, teve mais até se a gente for olhar, né? Mas a gente conta muito aí o geral aqui, né? Sim. Tudo que foi lançado, do que tem tanto de alto quanto médio padrão. E o que a gente está mostrando para vocês hoje, né? A gente está entregamos esse projeto agora. O projeto aí tem mais 12 unidades para entrega agora. Cadê a tabela? Vou passar para eles. Deixa para mim. Final aí da apresentação que tem. Você colocou? Não, mas eu já vou. Tá no telão também. Isso. Tá. Então, para vocês verem, projeto, estrutura, imagem, o projeto está pronto, dá para visitar. Final de semana, no sábado, se alguém tiver disponibilidade, já vejo que os meninos eles vão estar por lá para poder atender vocês. A gente já consegue apresentar o projeto para conhecer. Tem um decorado de 2 quartos lá, tá muito bacana para poder ver. Toda a estrutura, né, que a gente está mostrando para vocês aqui já está tudo basicamente pronto, equipado lá. A gente está nos finais para poder entregar chaves. 90% já pegou a chave também para moradia. Então a gente está mostrando o quê? Uma oportunidade de projeto que a gente está tendo hoje na região entre Água Verde e Portão, na República Argentina, né? Na frente da igreja do Portão ali. Vocês conhecem o Bagós, a igreja do Portão ali? Um pouquinho antes do shopping Paládio. Do ladinho, projeto que a gente começou isso em 2022, né? Estamos entregando agora e as últimas unidades a gente está fazendo uma promoção bem agressiva ali pro pessoal, porque querendo ou não, a gente falou bastante para você de preço. O que é interessante pro pessoal? Pô, como é que vocês conseguem fazer tanto preço e vender tanto assim, construir e entregar? É que nem o Kowalski acabou de começar. Começou com a gente falando, né? É uma holding de investidor. Então a gente tem muito na ponta do lápis o que compra e o que vende, tanto interno quanto externo, do que é a incorporadora. Então a gente consegue um precinho um pouquinho melhor, porque principalmente a gente já tem um recurso. É diferente da empresa que está construindo e precisa do dinheiro do banco, precisa do dinheiro às vezes do cliente, precisa pegar capital de algum lugar e que ele vai pagar juro. A gente não. Nosso formato de trabalho é zero dívida. Tá? Não tem empréstimo, não tem financiamento.
O caixa nosso é venda de imóvel e investidor. Entra uma parte da incorporadora, a parte de investidor e o restante é venda. Então a gente constrói 100% com segurança, porque nesse formato a gente evita em mais de 90% de problemas que a gente vê dos últimos 10, 15, 20 anos aí, que é o problema das incorporadoras quebrarem, né? Sim. Que é a dívida, né? Toda empresa, eu acho que o problema dela geralmente é essa situação que a gente quer mostrar para vocês. Por isso que a gente consegue ser tão agressivo assim e vender tão rápido. E aqui a gente vai mostrar basicamente as imagens como tá. O prédio ele tem 263 unidades, tem 20 pavimentos, uma estrutura completa, vendeu muito bem e aqui a gente está com as condições de promoção, né, que a gente começou. Vocês vão ver aqui um fluxo basicamente curto, porque já está entregando, ele tem a possibilidade de financiamento até 100% do projeto, a unidade, o preço que nós estamos trabalhando, tá? E o quanto que a gente começou a ofertar. Basicamente a gente fez o quê? Além de dar a vaga de garagem para o cliente, a gente conseguiu um bônus extra para ele aqui. E olha o valor de mercado que está sendo comercializado na região. Isso aqui é a avaliação do imóvel, tá? A avaliação do banco que foi lá, verificou, ó, quanto está valendo na região aqui. É o bem que ele está colocando para financiamento. Você pega a unidade de 655 vendendo por 490. Ah, mas por que vocês estão fazendo isso? Porque a holding, enquanto eu não vender isso aqui, não entregar para o investidor o recurso, que é o principal, que é o dinheiro que ele colocou para a obra, certo? Quanto mais tempo demorar para nós, pior. O que a gente faz? Pô, vamos vender mesmo. Tudo nosso é vender para lançar mais, para ter mais produto, para ter mais qualidade, mais projetos na região e conseguir oferecer melhores condições para vocês. Então isso aqui vocês estão recebendo de primeira mão, tá? Porque a gente fez esse projeto, essa tabela hoje, porque os meninos pediram para a gente poder fazer uma apresentação um pouquinho diferenciada para vocês, tá? Isso aqui foi basicamente de primeira mão que a gente conseguiu, que o nosso gerente aqui trouxe. Eu acho que isso aqui, ó, é o mais interessante, né? Primeiro, ele é hoje um SBPE, uma taxa de juros hoje que a gente vai conseguir aqui. Mais barato hoje, caixa, tá dando 11,5. 11,5, mais barato que o imóvel pronto hoje, né, de terceiro lá. O que acontece? A avaliação é 656, eu estou vendendo por 490. Basicamente, o que eu vou falar para você? Você não precisa dar um centavo de entrada. Você pode financiar tudo, mobília e deixa o imóvel se pagando sozinho. Ah, Kowalski, mas a taxa de juros está alta. Lembra do seguinte, quanto é que você vai tirar do teu bolso para esse negócio começar a trabalhar para você? Imagina daqui a 10 anos se esse imóvel dobra de preço e quem está pagando o financiamento não é você, é o teu inquilino. Então é por isso que a gente tem certeza que é um bom negócio, porque hoje você compra, você mobília e já coloca o imóvel para trabalhar para você. E só para complementar, vou dar um spoiler, a gente está do lado do Shopping Paládio, a gente está do lado, né, do outro shopping que é o Ventura agora. Ventura, perto o do Lago Ventura. Verde ali. Quando a gente pega o mapa de Curitiba, enfia um alfinete no meio do mapa, dá no portão. Então, pela movimentação de pessoas, a gente acredita demais nessa região. Hoje já tem, se vocês forem no portão, tem muito prédio sendo construído aqui, porque tem muita migração de pessoas para essa região. O ano que vem, nós vamos lançar ao lado do Shopping Paládio, um empreendimento como um AIA. E eu estou falando de 14, 15 mil reais para lançar o ano que vem. Hoje, se a gente fazer uma conta bem simples, 490 mil dividido por 53 metros, eu estou falando de menos de 10 mil reais o metro quadrado hoje. Eu já sei que o ano que vem eu vou lançar um produto, porque é viabilidade, né? Tudo é conta. Região hoje, gente, terreno. 9.200 o metro quadrado. Região hoje está vendendo entre 11,5 a 12. Todos os concorrentes na região, só que sem vaga, tá? A gente está colocando 9.200 com vaga. Tá? Então, geralmente a vaga de garagem você paga na faixa de 65, 70 mil reais. A gente está colocando um preço já hoje atrativo para quê? Porque aqui no final do ano a gente já vai derreter até dezembro. A gente quer finalizar com essas unidades para a gente já finalizar e entregar o projeto 100%, tanto para o CNPJ e holding, né? Sim. Porque a gente já consegue finalizar o pagamento dos investidores e já começa novos projetos, certo? Então, isso aqui que vocês forem olhar é uma forma de oportunidade que a gente falou. Lembra? Comprar abaixo do mercado. Se eu quiser alocar, eu consigo tirar aí mais que 1%. Se eu quiser vender futuramente, eu consigo margem para ter em comparação com os vizinhos, né, com os concorrentes. Enquanto os vizinhos estão vendendo lá a 600, 650, eu estou vendendo a 490. Enquanto o vizinho fala assim, 600 mil, você tem que pagar mais 70 numa vaga, aqui é 490 já com a vaga. William, quando que entrega? Já entregou. Já entregou? Já entregou. Entregou agora. Inclusive, eu falei pro pessoal que quiser visitar, pode visitar.
esse é o objetivo, né? Por isso que a gente está trazendo esse produto para vocês, porque você pega literalmente, já mobília e já deixa o imóvel trabalhando para você. O custo que você vai ter, vai pagar duas parcelas do financiamento do teu bolso, o resto, meu amigo, é lucro. Basicamente quem vai pagar seria, né, o inquilino, né? Os investidores aqui que gostam de uma carta de crédito também, né? Quiser colocar ali e pegar 100% da carta, né? Pois é. Quitação à vista, a forma que o cliente 7 dias está com a chave na mão. Tá? Rapidinho. E financiamento. Financiamento também a gente consegue fazer interno em menos de 30 dias. É rapidinho, já consegue finalizar esse processo também, tá? Financiamento é direto na incorporadora ou é caixa? Banco. Financiamento do banco. É caixa econômica. Geralmente a gente faz caixa que é o melhor. 6 mil por mês, 5 mil por mês. Do quê? Financiamento é 600? 441 É que o mil. teu financiamento é sobre isso aqui, né? Não sobre avaliação. Não digo, mas é que você falou que dá pra... Aqui? Não precisa entrada reduzida também lá, para o caso da discrepância da avaliação? Nesse caso aqui, falando para vocês aqui, se a gente fosse colocar aqui a entrada para vocês... Final de 34. Não. Você dá 5 ali por causa da diferença da avaliação. Bom, mais ou menos 490 mil hoje vai dar 5 pau de parcela. 5 pau aqui e vai. Ou você pegaria entre 4 e 4.200 na fixa, né? Ou você pegaria nos 5, que é 1% do valor que você financia. Mais ou menos. E finaliza lá para o seu 0,25 daí. E a matemática é o seguinte, né? Enquanto o financiamento ele vai diminuindo, né? O valor do aluguel, a tendência é sempre aumentar. Então, por mais que em 5 ou 6 meses você tenha que dar uma diferença, vamos imaginar o seguinte. Mas não é só isso, né? Vai uns anos aí para diminuir bem essa parcela. Depende da forma como a gente trabalha. E é isso que eu ia falar. Se você pega hoje um Airbnb lá, você consegue tirar 3 mil reais, você está pagando 5, você vai pagar 2. Você vai pagar por um tempo, começa a se equivaler. A partir do momento que ela empatou, parceiro, é tudo lucro basicamente no teu bolso. Então assim, o que a gente trouxe hoje são várias oportunidades de um grupo de investimento. Puxa, Kowalski, eu tenho uma carta de consórcio, eu tenho uma carta de crédito e já quero dar vazão. Puxa, uma carta de consórcio aqui vai pagar 3 mil na parcela, mais ou menos. Vai falar que vai pagar 2,5, que geralmente é 0,5 a 0,6, né? Que vai pagar uma carta. William, são quantos apartamentos? 263. No total, 263. Hoje, 12. 12. 12 unidades. Todos os projetos nossos, quando a gente chega perto da entrega, a gente liquida. Liquida, conforme dizer assim para vocês, a gente vende 100%. Quando chega perto da entrega, a gente geralmente já está quase 100% vendido ou 100% vendido. Quando fica assim para 5, 10 unidades, que estamos falando de projeto, não dá nem 5% do projeto hoje, o que a gente está fazendo? A gente está liquidando o projeto e falando assim, ó, vamos para frente que a gente vai querer finalizar esse aqui já para começar a acelerar novos projetos. E a matemática... Hoje, a gente está com 13 projetos em andamento, certo? A Blue, só a Blue. Sem falar os outros investidores e demais que a gente está trabalhando. Sim. Isso que a gente tem em andamento da Blue. Então, o que a gente quer fazer? Aumentar a capital e aumentar o número de projetos. Nosso intuito hoje, está dominando, a gente viu hoje cedo, na faixa de quase 20% do mercado, né? A gente quer bater 17%. pelo menos 20% no mercado de Curitiba de lançamento para depois começar a expandir fora, né, de Curitiba para outros estados, no caso, né? E isso aqui é uma coisa que sempre acaba acontecendo com o incorporador quando a gente chega próximo à entrega. Porque tem muita gente que compra lá no começo e chega no final, não consegue financiar, não consegue repassar, não consegue alguma coisa. Então essas unidades elas acabaram vindo de novo para a gente, né? Para a gente retrabalhar ela. E hoje eu tenho muito interesse de liquidar, como o Cônigo falou, o mais rápido possível esse empreendimento para finalizar a SPE e já dar volta para um outro produto. Então a gente tem basicamente produto em pré-lançamento, produto no meio do caminho, produto estúdio, produto 1 quarto, produto 2 quartos, né? E produto entregue também. Então nós somos um grupo que investe dentro do mercado de incorporação. Eu acho que o legal é quem é esse grupo, né? De quem eu estou comprando, né? É um grupo que eu faço questão, tem dúvida? Passo o CPF do sócio, CNPJ de todos os empreendimentos para vocês consultarem, entenderem, compreenderem, né? Porque, como o Cônigo falou, incorporar dá muito lucro sim, né? Só que existe um risco, se o incorporador é pequeno, se ele não tem caixa, se ele, né, é o que a gente está falando da construtora, né? Será que essa construtora tem potencial para construir? Então é tudo isso que a gente precisa analisar. E nesse momento a gente está aqui agora para zerar esse plus ainda esse ano, porque é a unidade que voltou para a gente, eu estou entregando o projeto e eu quero finalizar essa brincadeira para partir para um próximo. Pessoal, acho que assim, se alguém quiser tirar dúvida, fiquem à vontade.
né? Nós vamos fazer o quê? Aqui a gente finalizou, vamos passar para o Marcelo e para o Nino aqui as informações e a gente vai conversar com cada um já, né? Aproveitem para tirar dúvida já, que a gente vai ter tanto agora final de semana para poder visitar, amanhã para poder visitar o projeto se quiserem ali, tanto esse quanto os demais, né? Para a gente poder conhecer, beleza? Vocês sabem passar pra gente quais são as unidades disponíveis? Tipo, Sim. tem estúdio ainda disponível? Estúdio não, todas essas, vocês pegaram a tabela já? Receberam? Não. Passa para ele lá, Marcelo. Ó, a maioria que a gente tem hoje são 2 quartos, acho que eu devo ter 2 ou 3 unidades de 1 quarto, na faixa dos seus 390, o mais barato acho que é de 395, que é 1 quarto, e essas de 400. Tá? As de 490, 500 são tudo 2 quartos, são os apartamentos maiores. No caso, é o preço que a gente está falando hoje nesse apartamento de 395 aqui, ó, que é um de 40 metros quadrados, é o que a gente está vendendo no centro hoje de 25, tá? Então, exemplo, o que a gente quer dizer para vocês? Hoje, que nem a gente pesquisou lá, não tem quase para locações. É uma região que já está começando já a valorizar bastante e está tendo falta, porque quase não tem um projeto nessa estrutura para alocar. Fez sentido para vocês, amigos? Fez sentido? Fez sentido? Só complementando o que eles falaram, quando a gente pensa na rentabilidade, hoje a gente vê as pessoas como o Fábio Dá o da stay. Stay falando, muito investidor antigo pegava um estúdio pequenininho, pensando na locação, vou ter 2 ou 3 pessoas usando aquele espaço. Só que no Airbnb a modalidade é por pessoa. Eu abro a porta com uma, coloco a segunda, a terceira, a quarta, a quinta ou a sexta pessoa, eu potencializo demais esse ganho. Começo a ganhar por cada cabeça que entra ali. Quando eu penso num produto desse, no valor que ele está, e na capacidade de locação, a Allstay mesmo é um exemplo disso, ele já tenta fazer a locação como se fosse o espaço lotado. Não vai alocar para uma pessoa. Você vai alocar sozinho? Vai. Mas é como se a porta fosse fechada para os 6. Então você não vai perder dinheiro. Muito pelo contrário. Você vai ter um ticket bem mais alto. Na época dos eventos principais que já tem, vamos dizer assim, no calendário de eventos da cidade, esse espaço dele já está travado. Um gatilho para aumentar. Quando vem o gatilho de ocupação, aquilo ainda multiplica mais. Vocês conseguem ver como conseguem gerar mais recursos ainda para trazer um investimento bom desse? Dá para ter uma... Faz sentido, né? Faz sentido. São estratégias, né? E dá uma olhadinha ali para ver o que tem disponibilidade. Não tem. Quando achar alguma coisa, está lá em cima, está alto. Tenta ver o que está pelo Allstate para ver o que aconteceu. Sim. Gestores que a gente está falando para vocês, que quem tiver interesse, a gente passa os gestores. Alguns de vocês já conhecem até os gestores que têm. Precisar de informação, a gente está à vontade. Acho que o intuito que era a gente de hoje conversar com vocês e passar a informação. Tem mais comida e bebida, aproveitem. E quem tiver dúvida, gente, a gente vai sentar com cada um para conversar. E também defender, né, o que é o mercado imobiliário, né, o que é o potencial do mercado imobiliário, porque tem gente que esqueceu esse bem raiz, esse bem imóvel que ele é. Né? Eu não falo para você colocar todas as suas moedas em imóvel, você tem que ter uma grana de liquidez, mas uma boa parte dos teus investimentos, com certeza, você investindo em imóvel numa cidade com potencial de crescimento, isso no médio e longo prazo, não estou falando de prazo pequeno, de 6 meses, 1 ano, estou falando de 5, 10 anos, 15 anos, né? Dos 15 anos que eu estou no mercado, eu vi prédio triplicar de preço, né? Triplicar literalmente, porque era um bom produto, numa boa localização, com uma boa margem, e isso acontece. É aí onde poucas pessoas compreendem, né, essa matemática, e o nosso trabalho muito é isso, né? É conscientizar e falar, meu amigo, compra um imóvel, né, trabalha com isso, eu sei que é difícil, eu sei que é burocrático, comprar um imóvel não é tão simples, né, você não vai numa loja, dá aqui um imóvel, tem que passar por um processo, um financiamento, uma aprovação, né, várias leis, mas Brasil é terra nova ainda, tá? Última coisa que eu quero falar, né, eu tava com um camarada esses tempos, eu tenho um podcast também, se vocês quiserem um podcast da Blue, tem muita informação de mercado, e eu tava com um camarada que ele tava comparando o preço de imóvel na Europa com o preço aqui do Brasil, né? E quando a gente fala de uma X6, por exemplo, estava falando com meu camarada, uma X6 hoje, aquela última geração, né? Custa lá R$1 milhão que seja. E às vezes um apartamentinho compacto vai lá, tá lá, 200 mil reais. Ou seja, né, a BMW X6 custa 5 vezes mais, né, que aquele apartamento. Quando a gente inverte essa matemática e a gente vai para a Europa, mesmo apartamento ele custa R$1 milhão lá, €1 milhão ou sei lá, e a BMW custa lá, né, 1/5 disso, ou seja, 100 mil, 200 mil. Então essa é a diferença que nós não vemos ainda. Brasil é terra nova.
Brasil é terra nova. Primeira matrícula que existiu registrada em nome de um ser humano no Brasil foi de 1840. Antes disso, as terras eram da colônia portuguesa. Éramos sesmarias. Nós tínhamos que pedir licença para os nossos amigos para morar. Nossos tataravôs, né, não tiveram acesso a eu vou comprar um imóvel. Hoje a gente tem. E imóvel, para mim, não é apenas um imóvel, é um legado. É um legado que você deixa para minha família. Última coisa, quando meu avô morreu, ele sustentou minha família por mais de 10 anos depois da morte dele, porque ele deixou muita terra, muito imóvel. Então, legado para mim é isso. É uma coisa física que vai ficar mesmo depois que a gente for, né? Vai dar necessidades básicas, vai dar moradia, vai dar um aluguel recorrente, né? Se a gente quer deixar alguém bem, é isso. Falo com muitos empresários, né? Fala, puxa vida, eu vou tirar o dinheiro do meu negócio para investir aí. Quantos negócios quebraram nos últimos anos por mudanças de hábitos, Kodak, isso ou aquilo. O que eu quero falar é o seguinte, né? Não sejam fechados com um único tipo de investimento, diversifiquem os seus investimentos, porque a gente não sabe o dia de amanhã, o mundo está mudando cada vez mais rápido, só que necessidades básicas não vão mudar. Necessidade básica é respirar, é tomar água, é comer e numa cidade como Curitiba, morar. E quanto melhor você morar, mais qualidade de vida você vai ter. Então essa matemática, esse bem, né, isso não muda. Essa nova geração não tem esse pensamento. O nosso trabalho é isso, é levar, meu parceiro, compra imóvel. E não precisa fazer força, irmão, né? Dá uma entradinha pequena, financia, né? Não importa a taxa de juros, sim a TIR, quanto dinheiro você tirou do bolso, né? E quanto vai entrar no teu bolso em 5, 10, 15, 20 anos. Não é uma jogada de curto prazo, é médio e longo prazo, mas isso se paga com muita tranquilidade. É isso, gente. E até passando um adendo do que vai ser Curitiba agora, nesses próximos anos, né? Vixe. Até o que o Hope comentou Claro. na última apresentação que ele fez para nós temos vários cursos, eles fazem vários intensivos e treinamentos para que nós entendamos o que é que vai ser Curitiba nos próximos anos. Então Curitiba, só para você ter ideia, eles estão criando uma marca chamada marca Curitiba. Curitiba é uma marca. Curitiba é uma marca, né? Então, ou seja, não sei se vocês estão sabendo que no final do ano, agora em dezembro, já estamos no final do ano, mas em dezembro vai ter um evento da Disney. Então existe um projeto de que a Disney, nos Estados Unidos, eles vão montar um parque de diversões aqui da Disney em Curitiba. Pra vocês terem ideia do que vai ser, né? Sem contar os vários pavilhões de eventos que vão ser montados aqui. Já estão sendo construídos. Por que eles estão mexendo em toda a Curitiba? Estão tendo obra em Curitiba inteira. Mas por que será isso? Porque eles querem melhorar a parte viária de Curitiba, porque exatamente para poder bem receber todas as pessoas que vêm para cá. E que automaticamente vão precisar se instalar, né? Vão precisar estar locando o espaço para poder estar instalados nessa demanda gigante que tem e a oferta de vários eventos que estão tendo. Então, em questão de 4 meses para cá, foram mais de 200 eventos, 200 shows artísticos nacionais e internacionais em Curitiba, né? Quem estava comentando que só perde para os Estados Unidos, né? Quantidade de shows no Brasil. O Brasil está em segundo lugar. E Curitiba se colocou no radar nacional hoje por causa de uma lei, né, que foi ISS, né, saiu de 5% e foi para 2%. Então isso atraiu shows de milhões de reais. Imagina, show de 100 milhões, o cara pagava 5 milhões de imposto, agora ele paga 2 milhões. Então atraiu muita gente, Curitiba se colocou nesse pool. E é por isso que muitos lugares estão melhorando números de, como é que você falou? Para público, de shows, lugares para eventos, tudo isso, né? Espaço para shows, eventos. Sim, exatamente. É só a ponta do iceberg do que vai virar Curitiba, né? Será Curitiba. Então, por isso que estão com grandes oportunidades aí. E nós queremos aí, eu e o Nino, né? Nós queremos agradecer imensamente aí o apoio de vocês vocês expandirem esse tempo. Irmão, nós podia poder passar essas informações. Nós podia estar fazendo tanta coisa errada, matando, roubando, fazendo um monte de coisa, mas a gente está aqui profetizando a palavra do mercado imobiliário, porque eu sou filho do mercado imobiliário, irmão, amo o mercado imobiliário, nunca esqueço a dificuldade que foi comprar o primeiro imóvel depois do pouquinho de herança que sobrou do meu velho, a emoção que foi, eu sou uma pessoa simples que vende já
Ibirapira, e eu nunca esqueço poder ter a oportunidade de comprar um imóvel, né, no Cabral, olhar para minha velha e falar: mãe, você tem um lugar aqui na capital de Curitiba. Ela tinha um problema, tinha infartado e tal, e ali eu me senti, e ali onde eu virei homem, irmão, eu virei homem literalmente, né? Eu falei: mãe, você tem um lugar aqui, e desse momento eu falei: cara, o mercado imobiliário é o que eu quero sentir isso de novo, eu quero proporcionar isso para as pessoas, né? E não tem, é real. Né, é físico, você pega e você vê cidades crescendo em volta, as coisas acontecendo. Em 10, 15 anos de mercado aí a gente vê muita coisa. E profetizar essa palavra para mim é uma satisfação. Obrigado e desculpa, né, por ter falado tanta coisa, tanta informação, mas a gente está sempre à disposição. Terão outros eventos nos nossos plantões. Vocês, por favor, levem os amigos que a gente está fazendo hoje também. Vai ter evento no AIA logo logo, vai ter evento no Elos logo logo, né, para vocês irem conhecer em loco. Né? Eu entendo que, puxa vida, Kowalski, não é para você comprar hoje, mas sim começar a amadurecer essa ideia, compreender essa ideia. Eu não quero todo o seu dinheiro, eu quero uma parte disso para fazer esse dinheiro trabalhar para você. Né? É você diversificar os seus investimentos e, para mim, diversificar dentro do mercado imobiliário é garantia de sucesso. Claro, se você compra de uma incorporadora boa, aí vou ter que falar, né? Eu tenho uma briga hoje, estou junto com o Cresce, né? A gente está fazendo estou levantando junto com o Canto, com o Paulo, Roberto lá, a gente fazer o selo de incorporador. Porque assim, ó, tem muito, como é que é? Nem tudo que reluz é ouro. Isso é fato, né? Tem muita gente que vende uma coisa que não é. Se não comprar comigo não tem problema, tá? Se quiser comprar um imóvel, compra. Mas pede alvará, registro de incorporação, é o mínimo. Se não tem isso, sério, é risco muito grande e pode não sair. Se não tem alvará e não tem RI e o cara tá pedindo o teu dinheiro, ele precisa do teu dinheiro para construir a obra. Se ele precisa do teu dinheiro para construir a obra, meu amigo, qualquer deslize que acontecer no meio do caminho, você vai demorar 8, 10, 15 anos para recuperar teu dinheiro. Eu vi isso, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Então é por isso que a gente gosta, né, de passar esse recado, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai também. Então tenha cuidado, né? Compre de incorporadoras sólidas. Não estou falando de você comprar só de mim, mas procure alvará, registro de incorporação, vai no cartório, vê se está tudo documentado, porque isso é o principal. Isso é o principal. E eu acho que é isso, né, pessoal? Né? Vou deixar vocês em paz. Obrigado pela oportunidade e espero vê-los, né, novamente nos nossos eventos aí. Foi uma satisfação. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado a vocês. Ô, Eric, fala alguma coisa só para falar que você veio aqui também, o Eric, né? Ele é nosso coordenador, ele que